Hoje nós celebramos algo que vai além de uma data. Hoje é domingo de Ramos, o dia em que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, ele quer entrar hoje na sua vida, com a mesma força, com o mesmo amor e o mesmo poder que ele entrou naquele dia em Jerusalém. A Bíblia diz que o povo estendia os mantos, os ramos de palmeira pelo caminho e reconheciam: o rei chegou. E clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Você sabe o que quer dizer essa palavra Hosana? O significado? Por que eles cantavam Hosana ao Senhor? Hosana quer dizer salva-nos, Senhor. O significado de Hosana é salva-nos, Senhor. E é isso que precisamos clamar hoje, com toda a nossa força, toda a nossa alma. Salva-nos, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha história, entra na minha vida. Jesus, ele entrou montado num jumentinho. Não era um cavalo de guerra. Ele não veio com espada. Ele veio com a paz. Ele veio com humildade e com redenção. Enquanto muitos esperavam um libertador político, ele veio para libertar a alma. Enquanto uns queriam o uso da força, ele ofereceu o perdão. Até por isso que foi um dos motivos que aquelas pessoas que receberam ele com alegria, com mantos e palmas, depois aquelas mesmas pessoas se voltaram contra Jesus e o crucificaram. Porque elas esperavam que Jesus viesse resolver os seus problemas, que Jesus viesse como rei, enfrentasse os romanos e libertasse aquele povo. Mas Jesus veio humilde, montado no jumentinho, e sabe que Jesus falou para eles? Perdoa os seus inimigos. Ame os seus inimigos. E essa palavra foi motivo para matá-lo, crucificá-lo. Porque os judeus, eles não entenderam que a pior prisão, a pior escravidão, não era aquela opressão dos romanos, mas a escravidão estava na alma, estava na mente. Vocês estão compreendendo? Você precisa entender isso, que o maior problema que você tem é na sua alma, é no seu coração, é na sua mente. Você precisa libertar a sua mente dos pensamentos que te escravizam, das crenças que você tem instalada na sua mente que está escravizando você. Uma pessoa, ela é escravizada pelos seus medos. O que escraviza uma pessoa é o medo que ela carrega dentro de si.
Você precisa libertar a sua alma. Se você quer ter uma vida de liberdade. Amém, pessoal? Vocês estão compreendendo isso? Então o Senhor Jesus, ele entrou em Jerusalém e disse: ame os seus inimigos, perdoa. E os judeus não entenderam nada. Pensavam que ele estava ali para fazer uma rebelião, uma revolução, um levante. E talvez você está esperando isso. Tem gente que ela quer vingança, ela quer um levante na vida dela para resolver os seus problemas. Você precisa entender que o maior problema que você precisa resolver é da sua alma. O maior problema que você precisa resolver é na sua mente. Amém, pessoal? Enquanto o mundo esperava um trono de ouro, Jesus assumiu um madeiro de dor. Jesus entrou em Jerusalém sabendo que estava caminhando para a cruz. Ele já tinha avisado aos discípulos. Jesus disse: eu tenho que ir para Jerusalém e lá eu serei morto. Ele já sabia do desfecho. E mesmo assim, Jesus não fugiu do sacrifício. Ele sabia que ele era o próprio sacrifício, o próprio Cordeiro de Deus. E ele não fugiu do sacrifício. E ele fez isso, sabe por quem? Por mim, fez por você, para nos salvar. Porque o amor dele era muito mais forte do que a sua dor. O seu amor era mais poderoso do que a morte. A entrada triunfal foi o início da entrega total. Aquele domingo de Ramos, aquela entrada em Jerusalém, era o início daquele sacrifício, que durou 7 dias, que hoje nós comemoramos a Semana Santa. Ele entrou na cidade para se entregar no Calvário. Sabe o que isso representa? Que ele também quer entrar na sua vida. E ele quer fazer tudo novo. Porque depois daquela semana, o mundo mudou. E depois dessa semana, eu profetizo que a sua vida também vai mudar. Amém, pessoal? Mas preste atenção. Jerusalém se comoveu, mas muitos não reconheceram quem ele era. A mesma multidão que gritou, Hosana, foi a mesma multidão que na sexta-feira estava gritando o quê? Crucifica-o! Eram as mesmas pessoas. Porque Jesus, ele não quer aplausos. Ele quer compromisso. Ele não quer apenas entrar na sua vida no domingo. Jesus, ele quer governar a sua vida por um todo. Jesus não quer estar com você apenas no domingo, ele quer estar durante a semana, ele quer estar todos os dias, ele quer estar na sua vida, ele quer estar no seu coração. Hoje, Jesus está diante de você, como ele esteve diante das portas de Jerusalém. Você crê nisso? O nosso Deus não está morto.
ele entrou em Jerusalém, ele foi o cordeiro do sacrifício, ele morreu naquela cruz, mas no domingo ele ressuscitou, ele está vivo. O nosso Deus não está morto, e ele está presente aqui. E a pergunta que eu faço a você aqui hoje: você vai abrir o caminho para Jesus entrar na sua vida, ou você vai fechar a porta do seu coração? Muitas pessoas estão com o coração fechado, ainda não recebeu Jesus em sua vida. Você vai apenas vê-lo passar, ou você vai recebê-lo como Senhor da sua vida? Quando Jesus ele entra na vida de alguém, as cadeias caem. Quando Jesus entra na vida de alguém, os pecados são perdoados. Quando Jesus ele entra, toda a casa é transformada. Por isso eu te digo, entrega a tua vida aqui hoje. Rasga o teu coração, estende a tua alma como um manto no caminho, para que Jesus possa reinar na sua vida. Não importa como você chegou aqui hoje, hoje é o dia da entrada triunfal de Jesus na sua vida. Receba-o com fé. Receba com verdade, receba com tudo o que você tem, porque quando Jesus entrar na sua vida, tudo vai mudar, você pode ter certeza disso. Hoje, Jesus ele não quer ver ramos, mantos espalhados pelo caminho. Jesus ele quer ver arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Tome a decisão de se batizar nas águas e entregar sua vida para Ele. Aquelas pessoas o receberam com alegria, mantos e palmas nas mãos. Jesus ele não está querendo aplausos, mantos espalhados, ramos. Jesus está querendo um coração quebrantado. Uma entrega verdadeira. Se você está cansado, perdido e ferido, se o pecado tem afastado você de Deus, se os seus medos têm te paralisado, esse é o momento de você gritar: Hosana! É hora de você gritar: Senhor, salva-me! Amém, pessoal? Fique de pé. Os obreiros vão preparar agora a Santa Ceia. Diante do que você ouviu aqui, diante dessa data de hoje, quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, que decisão você toma hoje? Jesus está chamando você para se arrepender, abandonar o pecado, se consertar. Às vezes você diga assim: pastor, mas por que o senhor fala tanto de abandonar o pecado? Porque o pecado separa você de Deus. E a gente fala tanto e tem tantas pessoas dentro das igrejas vivendo no pecado. Vocês não fazem ideia. E você tem que tomar uma decisão de se consertar com Deus. Se entregar verdadeiramente. Você pensar na sua salvação, na sua alma. Coloque a mão no coração, feche os teus olhos.